Olá, estudantes do 8º ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Elida Paixão e hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre essa obra-prima da literatura universal, Os Miseráveis, do escritor francês Victor Hugo. E aí, vocês já começaram a ler? É bom que vocês iniciem, eu espero que já tenham iniciado a leitura, porque para adiantar as questões propostas no nosso bloco de estudo. Lembre que vocês têm que ler a obra para fazer todas as indicações que nós temos lá nas aulas de PPT ou de leitura, que algumas escolas denominam, certo? Então vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada sobre esse livro? Então vamos ver aqui na imagem. Na aula passada eu falei para vocês do ano de publicação dessa obra-prima, que ela foi publicada em 1862, como é uma obra francesa, né? E aí eu coloquei as imagens de duas capas da época. Eu não sei bem qual é a imagem original, porque eu não tive essa informação. E aí nós encontramos em um artigo essas duas capas aí, né? Com o nome da obra em francês, Les Misérables. E vocês têm essas duas imagens, uma que a gente tem a Cosette, né, na capa, e a outra a gente tem o personagem protagonista com ela, porque durante a narrativa vocês vão observar que vai acontecer algo que o protagonista Jean Valjean vai acabar criando a Cosette por causa de algumas coisas que acontecem. Mas isso vocês vão descobrir durante a leitura, não vão contar tudo, porque senão vocês não vão ler, não é verdade? Aqui, essa outra imagem é a adaptação que foi traduzida e adaptada pelo autor brasileiro Valci Carrasco, que está lá na plataforma Homeschool, que é a que vocês vão ler. Essa aqui que eu estou na mão também é uma adaptação do Valci Carrasco, só que é de outra editora, né? Essa aqui é da editora Moderna e aqui na imagem é da editora FTD. Mas lembrando que a escrita, né, é a mesma, ele é adaptado para a linguagem de vocês, porque a obra em si, ela tem toda uma construção. Ela é 5 volumes, a obra original, então não dá para vocês lerem, né, ela toda assim com o tempo que a gente tem. Por isso que nós vamos ler uma adaptação, uma tradução, certo? E até porque ela é uma obra em francês, né, outra língua. Vamos ver a imagem aqui, o que ficou para vocês na primeira aula de leitura sobre essa obra? Nós falamos toda a contextualização, nós lemos uma resenha, né, para vocês terem um pouquinho da ideia do que essa obra fala. E ficou dito que vocês iam ter que fazer uma pesquisa sobre o autor, né? Eu até trouxe para vocês um textinho falando quem foi Victor Hugo, quando que ele nasceu, quando que ele morreu. Falei um pouquinho que ele, além de escrever gêneros narrativos, ele também foi poeta, ele se destacou na poesia, né? Então eu fiz esse pedido a vocês. E aí, vocês fizeram? Se não, ainda dá tempo, porque aquela biografia que eu trouxe para vocês foi bem pequenininha, é bom vocês estudar mais, até porque para vocês entenderem mais da escrita, né, dessa obra literária dele. A outra questão, essa que eu pedi para vocês fazerem a biografia, é um estudo a mais, ela não está lá no bloco de estudo de vocês. Mas o que está foi a questão que pede para vocês pesquisarem o contexto histórico em que essa obra foi produzida. Então vejam aí na imagem, nós temos a Revolução Francesa no século XIX, que foi o período que essa obra foi publicada lá, né, lá em meados de 1862, bem quando estava findando a Revolução Francesa, né? E aí eu falei desse quadro para vocês na aula, para vocês entenderem um pouquinho. Então lá no bloco de estudo tem a pesquisa sobre isso aí. Vocês devem fazer a pesquisa para entender os fatos históricos que vocês vão ver durante a leitura, certo? E hoje, o que nós vamos ver hoje? Hoje o que nós temos de novidade, vamos ver aqui a imagem, é esse filme que foi lançado em 2012, que é um filme musical. Ele é uma adaptação do musical
que foi feito pela primeira vez lá na Broadway em 1987. Então, esse filme, que é de 2012, ele é uma releitura do musical da Broadway sobre essa narrativa Os Miseráveis, do autor francês Victor Hugo. Então, vamos ver aqui? Olha aqui a imagem, a gente vai ver um pouquinho sobre esse filme. Então, é como diz, Os Miseráveis, de 2012, é uma adaptação do musical da Broadway, que, por sua vez, foi inspirado na clássica obra do escritor Victor Hugo. A história se passa em plena Revolução Francesa do século XIX. Olha aí a contextualização, vocês têm que entender como que a França estava nesse período para entender todas as ações das personagens, as narrativas que vão acontecer. Olha o próximo. Os Miseráveis segue a linha tradicional de ser uma história literalmente cantada, isso o filme, né? Mas nem por isso merece ser desprezado. Sua cena de abertura é um cartão de visita do visual esplendoroso e a canção Look Down, cantada por Hugh Jack e Russell Crowe, que dá o tom da história. Acho que eu não pronunciei direito. E aí nós temos algumas imagens também. Vamos ver a próxima imagem? Olha só aí. Esse é o protagonista da obra Os Miseráveis. Ele, que na narrativa, ele é chamado de Jean Valjean. No filme e no musical também. Mas é esse ator famoso que fez o personagem de Wolverine, que vocês todos conhecem. Na época que o filme foi lançado em 2012, logo após ele ganhou o prêmio, né, o Oscar como melhor ator nessa época, porque realmente é um espetáculo a maneira das ações dele enquanto personagem, como ele encena, né, como ele incorpora esse protagonista dos Miseráveis. Vale a pena vocês assistir, depois que vocês lerem a obra, tá? Eu sempre falo que é importante primeiro vocês lerem a narrativa, porque aí vocês conseguem fazer uma comparação, né, melhor das cenas que são elaboradas e do livro. Vamos ver um pouquinho sobre ele, sobre o personagem? Então, como foi esse personagem, Jean Valjean? Ele foi um homem marcado pela injustiça social que, ao voltar da sua prisão de 19 anos, reergue-se e fica rico. O destino dele está cruzado ao de Fantine, quando mesmo cuida da sua filha Cosette. Então, ele, em determinado momento lá do filme, ele conhece a Fantine e a Fantine passa por sérios problemas devido à crise econômica que estava, né, no contexto histórico da Revolução, que vocês vão estudar um pouquinho, e ele acaba criando a filha dela. Porque acontece algo com a Fantine também, algo mais eu não posso contar, porque senão vocês não vão ler e nem assistir ao filme, né? Então, vamos ver a próxima personagem. Essa é a Fantine, que é protagonizada aí no musical por essa atriz também. Na época também do Oscar, ela ganhou como melhor atriz coadjuvante. E quem foi Fantine nessa narrativa? A Fantine, ela foi abandonada, vejamos aí o próximo, ela foi abandonada pelo seu namorado enquanto estava grávida de Cosette, sem ter para onde correr. Volta ao interior de onde nasceu, deixando a filha sobre os cuidados dos Thénardier. Depois de demitida do trabalho, vende os cabelos, os dentes e se prostitui. Morre de tuberculose e é jogada em uma cova de indigente. Então, aqui você já tem um pouquinho o motivo, né, do porquê que o Jean cuidou da Cosette, né? Porque ela morreu depois de toda uma história trágica que ela teve. Vamos ver a outra personagem? E a outra personagem, né, que também está nesse musical aí, é a Cosette, que é a filha de Fantine, que ela tinha belos olhos azuis, porém de tanto chorar com o seu sofrimento, os mesmos perderam a cor e se tornaram verdes. É cuidada durante a adolescência por Valjean. Então é ele, né, que cuida dela
E aí vocês vão ver toda a narrativa dessa relação, porque ele acaba se tornando um pai para ela. Depois que ele sai da prisão, que ele consegue ter outra posição, se torna rico, ele cria Cosette, né, como filha. Então, durante a narrativa é muito interessante como vocês vão ver essa relação de pai e filho que eles protagonizam, tanto no livro como no filme, isso é bem evidenciado. Lá no filme, a Cosette ela vai ter um envolvimento amoroso com o Márcio, que é outro personagem que eu não trouxe aqui, porque nessa teleaula eu quis focar só nos principais personagens mesmos, que foram esses, né, do musical aí que a gente viu até agora, certo? E aí tem mais uma cena, vamos ver mais uma cena para vocês verem. Lá da Fantinha, quando ela é obrigada a vender os cabelos, né, ela se prostitui, depois que ela é abandonada, e aí nesse período que ela contraiu a doença, na época a tuberculose não tinha cura, era uma doença fatal, quem pegasse era condenado à morte, e por isso que o Jean Valjean teve que cuidar da filha dela. E vamos ver a proposta? Depois que a gente viu um pouquinho, né, sobre alguns personagens do musical, esse musical de 2012, né, um filme musical, eu aconselho que vocês assistam após a leitura do livro, porque, como você sabe, o filme ele tem um certo tempo, né, de ser elaborado, e o filme ele nunca consegue colocar todas as ações que o livro coloca. Então, por isso que é interessante você ler o filme, porque você vai fazendo esse trabalho, né, de comparação. Quando você assiste o filme, aí você vai lembrar de algumas coisas que você leu, das ações, e até de comparar o que tem de semelhante, o que tem de diferente. Então, lá no bloco de estudo de vocês, tem uma proposta a partir dessa comparação, dessa relação de diálogo entre o filme e a obra escrita. Olha só, agora que você leu essa obra e assistiu ao filme, produza um texto apreciativo. O que é o apreciativo? É opinativo, dando sua opinião mesmo, comparando o enredo do livro com as cenas do filme. E aí a gente tem algumas perguntinhas para ajudar na sua produção textual. E aí você vai pensar nas seguintes perguntas. Você acha que o filme consegue transmitir toda a narrativa literária do livro? Quais cenas do filme mais chamaram a sua atenção? Quais trechos da obra escrita que você mais gostou? E além disso, você pode ir além, você pode falar assim, no filme acontece assim, assim, mas no livro eu vi isso e isso. Dá para você, além de comparar, falar das diferenças, certo? Isso vai depender muito de você. Primeiro ler o livro e depois assistir ao filme. Tem que fazer as duas coisas, combinado? Então vamos ver aqui no quadro para finalizar a nossa aula. Nós temos aqui um mapa mental, anotem para ajudar um pouquinho a vocês pensarem sobre essa leitura. Os Miseráveis, ele é um clássico da literatura do autor francês Victor Hugo, foi publicado em 1862, é um gênero narrativo, porque narra uma história dentro da contextualização histórica da Revolução Francesa do século XIX, que é um tema que vocês têm que pesquisar para entender toda a obra, todas as narrações que tem dentro dessa obra. Tem como protagonista o Jean Valjean, que aí a gente viu um pouquinho, né, que ele foi preso, depois ele conseguiu se reerguer, tem toda uma história aí com base nele. E ali as anotações do musical, que o filme, ele é de 2012, mas ele é baseado nesse musical da Broadway que lançou em 1987, como está aqui, ó, e foi um musical de muito sucesso na época. De acordo com as leituras que eu fiz, nos anos 80 para os anos 90, aí, ele foi considerado o quarto melhor musical da Broadway, né, que você sabe que é famosa lá. Ok? Então é isso. Vamos terminar com uma frase de incentivo para vocês. Olha só, uma vez que você aprende a ler, você será livre para sempre. Então leiam e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa obra literária. Um forte abraço e até a próxima!